Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Max Leandro e hoje vamos dar continuidade na nossa disciplina de métodos quantitativos. Hoje vamos trabalhar com o tema organização e deflação de dados, tá? Eu dividi essa aula em duas partes, então hoje o professor vai estruturar junto com vocês o tema pesquisa, tá? Que é o procedimento antecedente à coleta e organização de dados. Então, sem mais delongas, desculpem, tá, pessoal? Caso tenha algum barulho externo, eu tô tendo muita dificuldade para poder encontrar um lugar mais silencioso para poder fazer essas aulas para vocês, mas eu creio que eu tô tentando entregar o máximo de qualidade possível para que a gente possa aprender e aprender bem. Então, vamos lá. Organização e deflação de dados. Eu vou ler juntamente com vocês, tá, pessoal, uma parte do slide e assim que for pertinente eu faço a explicação, caso não seja tão óbvio assim a leitura. Então vamos lá. Deixa eu só pegar uma canetinha aqui, caso eu precise fazer alguma anotação para vocês. Nesta aula, vamos entender como se faz a organização de dados. Isto é, para que nos utilizemos de dados, é necessário que antes sejam tomados alguns procedimentos prévios, tá? Pois são estes que vão fazer com que os dados levantados em uma pesquisa passam a fazer sentido, tá, pessoal? Esses dados têm que fazer sentido ou permitam atingir um objetivo. Então, essa pesquisa ela tem um ideal, tá, prévio, pessoal, e para fazer essa organização de dados é preciso seguir alguns passos, procedimentos prévios. Faremos uma pequena explanação sobre os passos para a realização de uma pesquisa experimental. Então, aqui em questão, a gente está trabalhando com uma pesquisa experimental. Escolha do assunto. Então, pessoal, devemos escolher um assunto significativo, tá? A gente tem que fazer uma pesquisa pensando em um assunto significativo, relevante e adequado tanto aos interesses do pesquisador quanto aos interesses da comunidade. Então, por exemplo, aqui no trabalho de TC de vocês, por exemplo, vocês têm que ter esse ideal de vocês. Vocês vão trabalhar com coleta de dados, vão trabalhar com pesquisas, porém, esses interesses têm que ser pertinentes tanto ao pesquisador quanto à comunidade acadêmica. Então, por exemplo, vocês têm que tentar trazer um tema que seja relevante para vocês. Eu estou falando do trabalho de TC, mas pode ser, por exemplo, uma pesquisa de campo que vocês forem fazer, o próprio trabalho de extensão de vocês, ou então interesse à comunidade científica, tá? No curso de administração, por exemplo, a gente tem várias vertentes para vocês trabalharem com pesquisa. Então, o pressuposto é que a pesquisa tem que fazer sentido tanto para o pesquisador quanto para a comunidade acadêmica ou científica, de acordo com o nosso nível de formação e também com as condições do pesquisador. Então, pessoal, isso aqui é importante, porque a gente tem vários níveis de graduação hoje. Temos o nível superior, tem a pós-graduação, tem o mestrado, tem o doutorado. Então, essa pesquisa, ela tem que seguir esse seu nível de formação e também as suas condições como pesquisador, os recursos que você tem em mão, como que você vai chegar a um resultado se você não tem recurso suficiente, por exemplo, para fazer uma pesquisa de maior porte. Então, a escolha do assunto, principalmente nesse momento, é significativa para você conduzir uma boa pesquisa. Título da pesquisa. O título deve deixar claro, tá, pessoal? Isso aqui é bastante importante, tá? A questão do título de uma pesquisa, seja do TC de vocês, seja de um pré-projeto, seja, por exemplo, de um trabalho de extensão. O título deve deixar claro qual o tema que está sendo trabalhado. Então percebam, pessoal, a gravura. Você tem que ir direto ao ponto e deixar claro para o leitor qual o tema que deve ser trabalhado com o seu trabalho ou com sua pesquisa. Delimitação do assunto, tá, pessoal? São muitos os assuntos que podem ser abordados, entretanto, às vezes eles são muito amplos. Então, pessoal, numa pesquisa, principalmente uma pesquisa voltada para a área acadêmica, ela não pode se tratar de assunto muito amplo. Então, vocês, quando forem lidar com o pré-projeto de vocês, com o trabalho de pesquisa de vocês, com o próprio TC, que a gente agora faz artigo, a gente tem que evitar tratar de assunto muito amplo, tá? Assuntos muito amplos, eles acabam deixando o seu TC um pouco raso, tá? Tem que afunilar esses assuntos para se tratar de algo mais palpável.
Inclusive, o próprio material diz: devemos evitar temas amplos, pois eles podem tornar os trabalhos superficiais, tá? Então aqui a gravura que o professor disse é algo mais clean, entendeu? O trabalho de vocês tem que ser bem direcionado, a pesquisa tem que ser bem direcionada. Voltando, pessoal. O professor está falando de pesquisa porque a pesquisa, ela é a parte que antecede a coleta de dados. Então, por exemplo, tem tudo a ver com a nossa matéria de métodos quantitativos. E ainda o professor está pegando um gancho para auxiliar vocês num trabalho futuro de pesquisa, de trabalho de campo, de TC, artigo, pré-projeto. Então, as matérias elas precisam ter essa conversa porque vocês têm um intuito final no final do curso de vocês. Objetivos. Para os objetivos, devemos esclarecer o que pretendemos alcançar com a pesquisa. Então, pessoal, a gente tem que deixar claro para o leitor da nossa pesquisa, do nosso projeto, o que a gente quer com aquilo, o que a gente quer alcançar. Então, por exemplo, essa parte introdutória, ela precisa deixar bem claro para os leitores o que é que a gente quer. Muito simples, muito direto. Justificativa da escolha. Nesse ponto, devemos explicitar as razões da preferência pelo assunto escolhido, ou seja, por que resolvemos estudar esse tema e principalmente qual a sua importância em relação aos outros temas. Então, pessoal, justamente isso, prático, tá? A gente tem que justificar o porquê da pesquisa. Quando vocês forem fazer o trabalho de pesquisa de vocês, a comunidade acadêmica vai querer saber a relevância daquilo para o curso, tá? Eu estou trabalhando aqui com a vertente de TC, a vertente de artigo, porque é algo bem próximo da gente que vocês vão ter que passar. Então, a justificativa do tema, ela tem que principalmente deixar claro para a comunidade acadêmica qual a pertinência, qual a importância em relação ao curso, por exemplo, e aos outros temas. Então, por exemplo, o que o professor está tentando aqui na matéria de métodos quantitativos é que vocês entendam alguns princípios e acabem formulando um pensamento sólido, até mesmo sobre o curso de administração. Revisão da literatura. Nessa etapa, devemos realizar uma pesquisa bibliográfica referente ao assunto e à questão delimitada. Então, pessoal, aqui a gente trabalha com um referencial teórico, tá? A bibliografia ela é importante para poder embasar um trabalho científico, uma pesquisa científica. Então é bastante importante que a gente reúna diversas opiniões sobre esse mesmo tema de autores renomados ou de artigos com boas notas. Existem artigos postados em N revistas, uma delas é o portal da CAPES, tá? O portal da CAPES é bastante recomendado pela UEG, para que vocês pesquisem trabalhos científicos e possam fazer o seu embasamento teórico, a sua referência bibliográfica da pesquisa em questão. Então, dando andamento aqui, neste estudo teórico, tem como objetivo evidenciar os trabalhos já realizados, tá, pessoal? A gente tem que tomar muito cuidado, porque não é copiar, é evidenciar os trabalhos já realizados, porque é muito difícil você inovar 100% em um tema. Sempre pode ser que uma pessoa, por exemplo, já falou algo sobre aquilo, já tem alguma experiência. Então, você tem que tentar sempre evidenciar a opinião de outros autores. Apresentar as informações sobre a situação atual do problema pesquisado e também explicitar as opiniões existentes. Então você tem que apresentar essa divergência de opiniões, o que autor X pensa, o que autor Y pensa, e também, ao passo que você for construindo a sua pesquisa, você vai deixar bem claro também a sua opinião sobre o tema, criando as suas hipóteses, que é algo que a gente vai falar posteriormente. Formulação do problema. Tá, pessoal, mas você escolheu mais ou menos o tema, você tem seu referencial bibliográfico, mas afinal de contas, e a formulação do problema, o que você vai tentar resolver dentro dessa pesquisa? Então, mais uma vez, objetividade. O problema deve ser formulado de forma clara, tá, pessoal? O problema de uma pesquisa, principalmente quando a gente vai trabalhar com coleta de dados ao final, precisa ser formulado de forma clara. Precisa e objetiva.
e deve ser uma questão cuja solução viável possa ser alcançada pela pesquisa. Então, pessoal, mais uma vez, aqui você tem que fazer um fechamento para que seja viável o seu trabalho acadêmico. Porque a maior preocupação, principalmente hoje do campus com a pesquisa, é que os acadêmicos talvez queiram extrapolar demais e acabam não conseguindo fazer um fechamento legal, acaba deixando muitas pontas soltas. Então, na formulação do problema, é imprescindível, tá, pessoal, que vocês façam com clareza, precisão e objetividade, tá? Bastante importante. Enunciado da hipótese. A hipótese consiste em uma resposta antecipada, tá, pessoal? Uma resposta antecipada ou uma explicação provisória, tá? É uma hipótese do que o pesquisador enuncia. Em outras palavras, tá? A hipótese é a solução que o pesquisador acredita. Então, quando você começa uma pesquisa, você acredita que vai chegar em algum resultado. Essa é a sua hipótese. Pode ser que no decurso da realização da pesquisa, a própria pesquisa te faça mudar de ideia e direcionar o seu fechamento da pesquisa para outro assunto, para outro aspecto, por exemplo. Mas, a princípio, você precisa ter uma hipótese, você precisa ter um pensamento prévio dos caminhos que a sua pesquisa pode tomar. A hipótese deve ser colocada à prova e responder o problema levantado. Então, pessoal, a hipótese, como eu disse agora, você tem que colocar ela à prova para poder responder esse problema levantado. Como eu disse, talvez do decorrer da sua pesquisa, você vai identificar um caminho diferente ou não. Talvez a sua hipótese pode estar certa. Mas, a princípio, hipótese dentro de uma pesquisa é esse o seu conceito. Definição operacional das variáveis. Então, pessoal, agora a gente vai trabalhar com os termos das variáveis. A hipótese vai orientar a execução da pesquisa. Então, por exemplo, você tem um pensamento prévio de onde você vai chegar. Então, você precisa dessa hipótese para poder orientar a execução da pesquisa. Dessa forma, os termos empregados na hipótese devem esclarecer o que eles significam no contexto concreto e objetivo da pesquisa a ser realizada. Então, pessoal, os termos da hipótese devem esclarecer, ou seja, a hipótese deve deixar bem claro o objetivo, tá, do pesquisador nos objetivos realizados pelo autor. Amostragem. Muitas vezes, ou melhor, na maioria delas, é difícil para o pesquisador trabalhar com a totalidade de seus elementos, ou seja, com a população ou universo. Então, na aula passada, eu trabalhei esse termo com vocês, amostragem. E talvez vocês podem ficar com dúvida, mas o que é amostragem? Então, pessoal, vocês devem entender, por exemplo, que você fazer uma pesquisa com os 205 ou 210 milhões de brasileiros, entrevistando um por um, não é uma tarefa fácil. Então, imaginem comigo, como que você vai conseguir entrevistar todos eles? Então, a amostragem ela vem para poder simplificar um projeto de pesquisa a partir de uma população menor, que é o que o professor vai explicar de agora para frente. Lembrando, tá, pessoal? O termo população também pode ser chamado de universo, não quer dizer apenas pessoas, tá? Podemos compreender a população como um conjunto de pessoas, animais ou objetos que representam a totalidade de indivíduos que possuem as mesmas características definidas para um estudo. Então, para quem já tem um pouco mais de afinidade, vocês sabem que dentro da matemática a gente representa conjunto dessa forma, tá? Que temos conjunto A, mulheres, o conjunto B, homens, e o conjunto C, crianças, por exemplo. Então, o conjunto A pode ser também carros, o conjunto B pode ser motos, e o conjunto C pode ser, por exemplo, bicicletas, dentro de um contexto do trânsito, por exemplo. Então, esse conceito de amostragem de população não diz respeito apenas a pessoas, mas esses vários grupos e conjuntos de pessoas, animais ou objetos. Ainda dentro do tema amostragem, geralmente, como não temos acesso a toda a população como um todo, podemos realizar a pesquisa com uma parte representativa da população,
denominada amostra, e não com a totalidade de indivíduos. Então, pessoal, para poder chegar mais próximo possível de um resultado, a gente tem que pegar uma amostra significativa também. Por exemplo, se a população é de 100 mil pessoas, você não vai entrevistar 4 pessoas e achar que está representando a totalidade. Então, essa amostragem precisa ser uma amostragem significativa. Dessa forma, podemos compreender a amostra como sendo uma parte da população selecionada de acordo com uma técnica de amostragem que garante sua representatividade. Então, pessoal, parte de uma população selecionada, tá, pessoal? Apenas uma parte. Veja que na gravura é como se fizesse uma seleção, porém tem que ter as mesmas características. E essa técnica de amostragem, tá, pessoal? Geralmente ela reflete um cálculo matemático, que é aquela função que tem z, o professor deixou ela lá para vocês, que tem o sigma. Aquela é uma das formas de se chegar à amostragem. Porém, existem N formas, tá, pessoal? A matemática todos sabem que existem vários caminhos, mas existe sim técnicas para realizar essa amostragem para que o pesquisador reduza o erro, tá, pessoal? Porque acaba que quando se trabalha com amostras, acaba que tem um erro percentual. Vocês devem ver, por exemplo, nessas pesquisas que a TV divulga, por exemplo, Datafolha, existe um percentual de erro para mais ou para menos, já calculado previamente para se aproximar ao máximo da realidade do total. Instrumentos de pesquisa. São os instrumentos utilizados pelo pesquisador para a coleta de dados que podem ser bem variados. Então, pessoal, agora a gente vai trabalhar com alguns instrumentos da pesquisa para a realização de coleta de dados. O primeiro deles é a entrevista. O acadêmico vai até a pessoa, faz perguntas ou faz questionamentos em forma de entrevista, para que a pessoa relate fatos, e inclusive na entrevista você tem que descrever tudo que o entrevistado está falando, ou gravar, claro. O questionário. Então, o questionário, diferentemente da entrevista, que você espera que o entrevistado guie, por exemplo, o pensamento, no questionário não. O entrevistador, ele que conduz a entrevista, ele que conduz a pesquisa, por exemplo, com um questionário, o autor da pesquisa, ele já direciona o que ele quer. Então, o questionário, ele já previamente se espera que respostas que o questionado vai dar. Formulário, pessoal, também temos o formulário, que é a pessoa pegar uma folha de papel e preencher com a opinião dele o que é que ele tem. Então, mais que o questionário, que já é bem objetivo, o formulário ainda é mais, porque o questionário se dá um livre-arbítrio, por exemplo, de o entrevistado responder da forma que ele quiser. Mas o formulário não, ele já tem que ir direto nas respostas previamente formuladas pelo pesquisador. E temos muitas outras formas de levantamento de dados, medições. Então, a matemática ela é bastante abrangente na questão da coleta de dados, tá? Para coletar um dado se faz contagem, se faz medições. Por exemplo, quantos metros possuem as rodovias do estado de Goiás, por exemplo. Lógico que é uma pesquisa totalmente inviável hoje para a gente, mas tem quem faça. Então, existem vários instrumentos para a coleta de dados. Nessa etapa, é necessário realizar a descrição detalhada de todos os passos da coleta e registro dos dados. Então, pessoal, esses passos são os seguintes. Quem participou da pesquisa? A primeira pergunta, a primeira etapa é saber quem participou da pesquisa. Onde foi realizada? Então, a gente precisa saber onde foi. Quando, tá? Em que tempo? Quanto tempo durou? Tá? Quando, em que data, tá, pessoal? Em que dia e quanto tempo durou. Esses são alguns dados necessários de conter nessas pesquisas. Análise de dados. Após a coleta dos dados, é necessário realizar a análise dos mesmos. Como é a realização dessa análise? Principalmente, vocês têm que fazer um tipo de organização. Vocês precisam organizar os dados em tabelas, fazer representações gráficas. Vejam aqui o nosso acadêmico do futuro, cheio das tecnologias. Veja que ele, depois de fazer a coleta dos dados, ele acaba criando uma organização.
para poder fazer essa análise. Fazendo a análise, você pode, por exemplo, chegar à conclusão que a sua hipótese, tá, aquela lá do começo estava correta, ou que a sua hipótese seguiu para outros caminhos, que a sua hipótese estava errada, a partir da análise dos dados. Os resultados da análise podem ser expostos em tabelas, como o professor disse, de forma sintética, e submetidos ou não a um tratamento estatístico. Tá, pessoal? Esse tratamento estatístico, se for necessário, mais profundo, em que todas as informações reunidas nos passos anteriores são comparadas entre si e analisadas. Então, essa entrevista, essa pesquisa, tudo isso que o professor tem falado desde o começo é algo bastante complexo. Então, o acadêmico precisa dominar essas ferramentas para poder chegar num resultado conciso, num resultado significativo, tá, pessoal? Partindo desse pressuposto. Discussão dos resultados. Nessa etapa, explicitamos a generalização dos resultados obtidos por meio da análise realizada. Então, pessoal, explicitamos a generalização dos dados. Como que é? É você colocar a sua opinião qualitativa dentro da reunião desses dados. O pesquisador ele precisa fazer esse desdobramento, tá? Após a análise dos dados, para colocar significado neles, fazer a generalização. Nessa discussão, o pesquisador faz as inferências, tá, pessoal? Ele deduz o que aqueles dados podem fazer dentro da pesquisa e generalizações pertinentes com base nos resultados alcançados. Então, pessoal, pertinentes com base nos resultados alcançados. Então, você não vai fazer generalização, inferência, sem ter analisado e organizado os dados antes. Então, os resultados podem até mesmo mudar a hipótese, porém, podem fortificar ela também. Conclusão. Dentro da pesquisa, tá, pessoal? Na conclusão, devemos apresentar um resumo dos resultados mais significativos e relevantes da pesquisa e indicar se esses resultados auxiliam na comprovação ou rejeição da hipótese já estudada. Então, pessoal, dentro do resumo, tá? Dentro do resumo. O resumo vocês devem entender que já é pós-feita a pesquisa. Você tem que fazer o resumo dos resultados mais significativos e relevantes, tá? Então, você tem que ir direto no cerne da sua pesquisa para o resumo e indicar se esses resultados auxiliam na comprovação. Então, pessoal, lembra da hipótese? A hipótese que o professor falou desde o começo, ela pode ser mudada ao curso da pesquisa. Então, no resumo, ele tem que deixar bem claro se os dados levantados auxiliam na rejeição da hipótese do estudo já apresentada. Então, por exemplo, o autor tinha um pensamento, o autor pensava que ia chegar no resultado X, mas após a realização, a coleta, a organização e a realização de estudo dentro dos dados, pode ser que a hipótese dele, o pensamento dele tenha tomado um curso diferente. Então, dentro do resumo, por exemplo, vocês precisam deixar bem claro esses caminhos que foram tomados pela pesquisa. Também é o momento, a conclusão também é o momento do pesquisador indicar quais os possíveis desdobramentos de sua pesquisa, tá? Ou seja, quais os aspectos que podem ser estudados e aprofundados em outros estudos. Lembra que no começo da aula o professor falou que para iniciar uma pesquisa não é interessante você trabalhar com temas muito abrangentes? Porque por isso, pessoal, ao final da sua pesquisa, se você quiser deixar um gancho para outros pesquisadores poderem extrapolar, poderem pesquisar, poderem se aprofundar dentro da sua hipótese que foi comprovada ou não, essa parte da conclusão é a parte que vocês deixam aberto para isso. Se você, por exemplo, tem interesse num mestrado, num doutorado, de seguir defendendo a sua tese, de seguir desdobrando sobre essa pesquisa, o critério é seu. Mas dentro da pesquisa é imprescindível isso, indicar quais os possíveis desdobramentos de sua pesquisa para que próximos pesquisadores, por exemplo, deem andamento nisso, para que vocês possam indicar novos horizontes.
Então, uma pesquisa bem feita, uma pesquisa bem construída, ela tem que ter esse aspecto no final da conclusão. Até porque, pessoal, conhecimento é algo que se adquire sempre, tá? A gente não pode pensar que chegou num ponto limite e que dali ninguém consegue mais. O ser humano, por exemplo, ele vive quebrando recordes, vive quebrando marcas. Então, é imprescindível para o estudante, para o acadêmico que tenha essa visão científica de entender que as coisas vão evoluindo, que as coisas vão mudando. Então, passando para o próximo item. Bibliografia. O pesquisador deve citar, de acordo com as normas próprias, tá? Inclusive nós temos o nosso manual aqui da UEG extraído da BNT, as referências bibliográficas que serviram de embasamento para o seu estudo teórico. Então pensem, pessoal, se na conclusão eu preciso informar os desdobramentos que a minha pesquisa vai ter, os outros pesquisadores que a gente está estudando para poder formar o nosso referencial teórico também fizeram isso, deixaram brechas para que outros pesquisadores possam entrar dentro do mesmo tema. Então, na parte bibliográfica, a gente precisa deixar as referências bibliográficas que serviram de embasamento, tá, pessoal? De alicerce para o seu estudo teórico. Então, a bibliografia, o referencial teórico, ele é bastante importante para poder solidificar a sua pesquisa, solidificar o seu trabalho. Então, para finalizar, pessoal, como vimos, os passos da pesquisa são importantes porque nos direcionam para atingir o objetivo e também preparam o caminho para que possa escrever o relatório dessa pesquisa. Então, pessoal, esses passos são bastante importantes, tá? Esses passos que o professor acabou de direcionar vocês dentro da pesquisa. Por quê? Porque são procedimentos já testados há muito tempo, então vocês precisam ter todos esses componentes dentro da pesquisa de vocês, dentro do trabalho científico que vocês estão realizando, dentro da hipótese que vocês querem provar, para que seja para que tenha sido fundamentado, para que a comunidade acadêmica aceitem a sua forma de trabalhar. Assim, os itens, tá, pessoal? Análise de dados, discussão de resultados, conclusão e bibliografia, eu esbarrei aqui no microfone, fazem parte de qualquer relatório de pesquisa, assim como os itens anteriores de título, introdução, justificativa, problema, revisão de literatura. Então, pessoal, esses itens que estão aqui na tela, tá? Fixem, são imprescindíveis em qualquer trabalho científico, em qualquer trabalho acadêmico, para que a comunidade acadêmica aceitem esse trabalho de vocês. Então, são termos imprescindíveis, são termos importantíssimos, que não podem faltar em qualquer pesquisa. Tá, pessoal? Eu quero sim tentar fazer as disciplinas que eu dou, as disciplinas que eu estou ministrando, tanto no terceiro quanto no quinto período, elas que elas conversem, tá? Porque são informações que a gente dá para poder fazer um casamento. Então, essa parte de metodologia científica, essa parte de métodos quantitativos, ele é totalmente voltado para pesquisa. Então, o acadêmico ele precisa se valer de métodos quantitativos, tá? De levantamento de dados para poder provar a sua hipótese dentro de uma pesquisa. Esse é o fundamento dos métodos quantitativos dentro da comunidade acadêmica. É o fundamento que eu, por exemplo, entendi ao analisar o conteúdo. Então, para finalizar, mais um item das etapas de pesquisa que é imprescindível, tá, pessoal? Mais um item é a fase de análise de dados, tá? Que é o que a gente vai trabalhar na próxima aula, cuja pré-condição é que esses tenham sido agrupados ou modelados de alguma forma. Então, pessoal, a análise dos dados, como o professor já disse em momentos antes, tem que ser tabulados, tem que ser representados. Dados soltos, dados desconexos não fazem com que a sua pesquisa ganhe forma. Assim, precisamos ver como os dados podem ser organizados. Então, pessoal, essa seta aqui já diz respeito à nossa próxima aula, tá, pessoal? Que a gente vai entender como organizar esses dados, como você, depois da coleta de dados, vai organizá-los para poder fazer uma inferência, para poder comprovar
ou para poder desistir da sua hipótese, por exemplo. Então, na próxima aula, o professor vai direcionar vocês a como fazer essa organização, essa agrupação dos dados, tá? Como eles podem ser organizados. Então, pessoal, a aula de hoje finalizou. Eu desejo a vocês bons estudos. Nesse tempo de crise, tá, pessoal, que a gente está tendo que trabalhar as aulas à distância, o professor está disposto a esclarecer dúvidas. O professor quer ao máximo que vocês se esforcem para poder fazer os trabalhos. Então, eu peço que vocês se dediquem, tá, pessoal? Para a gente poder se sobressair desse momento tão difícil, desse momento de distância. E o que eu desejo para vocês é que dê tudo certo para a gente, dê tudo certo para vocês na sua formação, que dê tudo certo para o professor. Então, eu acho que esse momento é um momento da gente se unir, tá? Mesmo que a gente não esteja próximo, e fazer um bom trabalho. No mais, eu vou deixar a atividade para vocês fazerem a respeito dessa aula. Eu peço que vocês devolvam a atividade no tempo proposto. E no mais é isso aí. Tenham todos uma boa noite, uma boa tarde ou um bom dia. Não sei em que momento você vai estar assistindo essa aula. E dúvidas, chama o professor. Muito obrigado.